Sabe, irmãos, eu tenho estado muito preocupado porque às vezes a gente resolve fazer umas críticas e as nossas críticas vão ganhando eco e esses ecos às vezes eles são preocupantes. Porque a gente tem criticado tanto a igreja de Jesus, que nós corremos o risco de estar criticando o Jesus da igreja. Porque não existe uma separação entre Jesus e a igreja. A igreja, ela é o corpo vivo de Jesus. É verdade que na igreja tem joio e tem trigo. E joio é sempre o outro, né? Joio é sempre o outro, nunca somos nós. Mas é verdade também que nesse trigo, Jesus tem absoluta identificação. Jesus se identifica com a sua igreja. Quando o apóstolo Paulo foi escrever para a igreja de Corinto, uma igreja complicadíssima, com briga, com pecados, com desordem litúrgica, com desordem doutrinária, com todo tipo de fuxico, de divisão, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto e disse assim: para a igreja de Deus que está em Corinto. Igreja de Deus. Então assim, vamos ser carinhosos com a igreja. Se a gente quiser fazer uma análise da igreja, não precisa olhar muito não, senta na frente do espelho e gasta 15 minutos olhando para si. A igreja é exatamente o que você é, desse jeito: falha, pecadora, fuxiqueira, julgadora da vida dos outros, adúltera, ladrona. Se não é adúltero na prática, é no pensamento. Se não rouba alegria às vezes dos outros. Igreja tem irmão que torra a paciência do outro. Igreja é assim mesmo, igualzinho você, igualzinho a mim. Se a gente quiser começar a mudar a igreja, é só começar a mudar a gente. Porque quando nós começamos a mudar a nós mesmos, nós começamos a mudar a igreja. Mas eu preciso compreender que a igreja, ela é propriedade de Jesus. Jesus morreu por ela, Jesus a comprou e Jesus é o seu cabeça. E a Bíblia diz que Jesus trata a igreja como trata uma noiva. Ela é a noiva que ele está preparando, que ele está trabalhando para o dia que ele voltar, ele receber a sua igreja. Eu sempre partilho isso e converso uma coisa assim: eu sou apaixonado por igreja. Eu fui salvo 2 vezes. Eu fui salvo por Jesus lá na cruz e fui salvo pela igreja. A igreja me trouxe aos 7 anos para ela. A minha família não veio para a igreja, mas a igreja me cuidou. A igreja me cuidou. Esses dias eu vi uma mãe falando a respeito do Fábio, e ela foi contar o que o Fábio fez com o filho dela, e aí ela estava contando e começou a chorar. E ela começou a chorar e eu comecei a chorar também, porque eu fiquei pensando o que Deus fez na vida daquele menino através do Fábio, mas eu sei o que Deus fez na vida do Fábio através de outras pessoas aqui, da Alzenira que trouxe, de outras pessoas que... O nome disso é igreja. E sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque a igreja fez isso comigo. A igreja me pegou aos 7 anos e me cuidou, quando a minha família não tinha condição espiritual e emocional para me cuidar. A igreja me cuidou desde os 7 anos. Às vezes eu cuido de uns meninos, né? Eu tinha o meu grude com Daniel, com Vinícius, agora com Davi. Eu cuido de alguns meninos porque sim, foi exatamente isso que fizeram comigo. Me levaram aos velórios, me levaram aos cultos, me levaram às visitas, deram os primeiros livros para mim. A igreja me cuidou em todos os aspectos que você pensar. Eu era acostumado a ir para retiro, para piquenique. Naquela época tinha muito piquenique e eu não precisava levar comida, porque alguém ia levar para mim. Eu não precisava arrumar lugar para dormir, porque alguém ia arrumar para mim. Então, eu era criança na igreja e a igreja me cuidou. E quando eu me formei lá no seminário em Campinas, o Roque saiu de lá e foi a Campinas para participar da minha formatura. Porque era a igrejinha de quando eu era criança que me cuidou, quando a minha família não me cuidou. Sabe o que eu estou convidando você hoje, irmão, para fazer? Eu estou convidando você para voltar à igreja. Vem para a igreja. Não fica fora dela, não. Vem para a igreja. Parece que eu estou usando um recurso de linguagem teologicamente muito perigoso, né? Mas sabe o que eu estou falando? Eu estou falando da gente vir para a igreja de Jesus, não apenas para o templo, e vir com o coração, vir com a alma, vir para dizer assim: rapaz, eu quero voltar à comunhão, eu quero ser o crente que eu gostaria que a igreja fosse.
Eu quero ser o crente que eu gostaria que a igreja fosse. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, meus irmãos, ele fala no capítulo 5, essa luta que existe dentro de todo crente, é a luta do espírito contra a carne. Aí no final ele diz assim, se algum de vocês for pego em alguma falta, vocês que são espirituais, chama a atenção dessa pessoa com amor, e depois cuida de você mesmo para não acontecer a mesma coisa contigo. Aí ele diz assim, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. O apóstolo Paulo está falando assim, sabe, irmãos, igreja, sabe o que é igreja? Igreja é esse lugar onde as pessoas carregam as cargas uns dos outros. Igreja não é um lugar onde as pessoas se ajeitaram, se acertaram, tomaram banho, se lavaram, ficaram perfeitas e vieram para a igreja. Não, a igreja é um lugar onde as pessoas se ajudam. E aí eu queria chamar você para ler comigo Marcos capítulo 2, é uma história já muito conhecida, já muito pregada, eu inclusive já preguei, mas eu quero chamar a atenção de um outro detalhe nesse texto, tá? Marcos capítulo 2, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas, sempre tem o mais, né? Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Nesse tempo de a gente voltar à comunhão, eu queria chamar a atenção desse aspecto primeiro, irmãos. Ser cristão, em primeiro lugar, ser cristão é assumir que tem cargas. Preciso assumir as minhas cargas. E eu as tenho, muitas. Ainda bem que Deus não deixa a gente saber tudo da vida dos outros. Porque se a gente soubesse tudo da vida dos outros, a gente não dava conta. Eu não sei tudo da tua vida e você não sabe tudo da minha vida. Alguns, ao tentar adivinhar, acabam falando besteira. Mas assim, ninguém sabe tudo da vida do outro. Agora, uma coisa eu sei, você é pecador, pecadora, como eu. Antes da gente conhecer a Cristo, eu listei aqui uma série de problemas que a gente tinha antes de conhecer a Cristo. Quando a gente não conhecia a Cristo, a gente adoecia das mais diferentes formas de doença. Nós tínhamos problemas familiares. Quando a gente não era crente, tinha marido que brigava com mulher, pai que brigava com filho, irmão que brigava com irmão, cunhado que brigava com cunhada, nora que brigava com sogra. Antigamente a gente tinha esses problemas. Quando a gente não era crente, a gente tinha problemas financeiros, não conseguia pagar a conta toda, faltava mês no nosso salário. Nós tínhamos problemas de dinheiro, de vez em quando passávamos um aperto medonho. Antes da gente ser crente, nós tínhamos crises sociais. Às vezes a gente vivia num país pobre, que uns tinham, outros não tinham, e a gente passava sofrimento de ver algumas pessoas sofrendo. Quando a gente não era crente, nós tínhamos dificuldade por falta de emprego. Às vezes a gente não tinha emprego, ou tinha alguém muito querido nosso que não tinha emprego.
quando a gente não era crente, nós tínhamos problemas no nosso trabalho. Às vezes a gente tinha emprego, mas tinha briga, tinha disputa, tinha inveja. Quando a gente não era crente, nós tínhamos problemas de relacionamentos interpessoais. A gente às vezes não gostava muito de alguém. Quando a gente não era crente, tinha gente que fazia a gente sofrer. E a gente convivia com aquelas pessoas, era duro conviver com aquelas pessoas. Quando a gente não era crente, nós tínhamos doenças emocionais e tantas outras enfermidades, das mais diversas. Aí a gente se tornou crente. Aí nós conhecemos a Cristo. Aí a gente fala, que legal, agora ficamos tudo bem, nada. Nós nos tornamos crentes e nós continuamos tendo esses problemas. A gente continua tendo doença, a gente continua tendo problema de finanças, a gente continua tendo problemas emocionais, a gente continua tendo problemas de famílias, só que agora a gente tem mais problemas, porque agora nós temos culpa por pecado. Quando ele não era crente, não estava nem aí quando pecava. Agora a gente tem culpa por pecado. Quando a gente não era crente, a gente não tinha testemunho a ser dado, agora nós somos obrigados a dar testemunho, é difícil. E tem hora que nós não damos testemunha. Tem hora, agora, a gente tem que renunciar a muita coisa. É muito mais fácil não ser crente. Porque agora tem um monte de coisa que a gente tem de abrir mão. Quando a gente não era crente, nós não tínhamos um ministério na igreja. O pastor não ficava torrando a nossa paciência e dizendo que todo mundo tem que estar servindo no ministério. Quando a gente não era crente, a gente não tinha que entregar dízimo. Ei, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui? Não é fácil não. Não é fácil não. Um governo que pega da gente 30%, 40% de imposto, e a gente ainda pega 10% do que a gente ganha e vem entrega de dízimo, não é fácil não. Quando a gente não era crente, a gente não tinha esse problema, agora a gente tem esse peso. Agora a gente tem que ajudar os missionários, porque nós não podemos ficar indiferentes aos irmãos que estão trabalhando em campos difíceis. Agora a gente tem que conviver com crente. Eita! Conviver com crente tem hora que é duro, porque crente, ele acha que ele tem direito de se meter na vida da gente, e pior, a Bíblia fala que ele tem mesmo. A Bíblia fala que crente tem direito de se meter na vida do outro. Se o crente vira o outro cometendo alguma coisa, ele tem que ir lá e ajudar o outro, tem que chamar a atenção dele, tem que falar dele, enfim. Nós temos problemas, nós temos cargas, nós temos dificuldades. Quando a gente não era crente, a gente tinha, e agora que a gente é crente, a gente tem também. Sabe o que eu estou chamando a atenção, irmãos? Lá em Cafarnaum, Jesus morava lá. Ficava passeando, trabalhando, pregando o evangelho, fazendo em vários lugares da Judéia, e de vez em quando ele voltava para Cafarnaum, era a sua cidade. E aquele homem estava paralítico. Eu sou paralítico. Eu não tenho como me mover até Jesus. Eu estou aqui. Eu tenho problemas. E às vezes eu gostaria muito de ir lá até Jesus, porque eu ouvi falar que Jesus faz cura, eu ouvi falar que Jesus abençoa, eu ouvi falar que Jesus tem condição de me ajudar, só que eu não tenho como ir lá, porque eu tenho um problema. E se eu tenho um problema, eu só posso ser ajudado se eu assumir que tenho um problema. A primeira coisa que eu queria convidar você, irmão, nesse instante, é para dizer assim: reconheça que você tem problema, querido. Talvez você não tenha tanto quanto eu reconheço que eu sou meio desajeitadinho mesmo, eu falo que lá em casa quem é mais desajeitado sou eu. Talvez você não tenha tanto quanto eu, mas você tem problema, cara. Você tem dificuldades, você tem defeitos, você tem falhas, você tem problemas familiares, você tem problema de saúde, você tem problema financeiro, você tem problema de feiura, você tem algum tipo de problema você tem. Não existe uma pessoa que não tenha carga para ser carregada. Todo mundo tem. E sabe por que Jesus criou a igreja também? Por isso, para que você pudesse ajudar um ao outro. Porque se você não precisasse de ajuda, Jesus não criaria a igreja. A Bíblia diz que Deus está completando a boa obra que começou em você, não terminou ainda. Então Deus está trabalhando o teu caráter, Deus está trabalhando a tua fé, Deus está trabalhando a tua vida emocional, Deus está ajeitando você, você é uma obra inacabada. Ou se a gente for pegar a palavra do apóstolo Paulo, eu gosto muito dessa expressão, né? A palavra do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz assim: porque nós somos feitura dele,
Nós somos poiel, é a palavra grega, de onde vem a palavra poema. Nós somos um poema ainda inacabado. Então, eu preciso de você. Porque se eu não precisasse de você, eu não precisava de igreja. Mas eu sei que você precisa de mim. Talvez você não esteja precisando de mim, mas você esteja precisando de alguém. Talvez você esteja precisando de alguém, e talvez você não esteja precisando agora, mas vai precisar um dia. Vai precisar um dia. Nós temos aqui a nossa irmã Eurides, nossa irmã querida. Estou aqui, desde que eu cheguei aqui, a Eurides já estava aqui. Senta naquele lugarzinho ali. A Eurides está no hospital. Ela amputou um pé por causa de diabetes. O quarto que a Eurides está é bem pequeno. Cabem 3 camas bem apertadinhas. Já está lá há não sei quantos dias. 3 semanas. 3 semanas que ela está rodando por lá. Vai ficar não sei mais quantos dias. A Eurides está precisando muito de você. A Eurides está precisando muito de você. Você que tem aqui, que frequenta essa igreja aqui, eu estou dizendo para você, a Eurides está precisando muito de você. Se você resolver não ir fazer uma visita lá na Eurides, no dia que você ficar doente, não reclame se alguém não for fazer visita para você. Sabe por quê? Porque talvez você não esteja precisando agora, quem está precisando é a Eurides, mas amanhã quem pode precisar é você, porque é assim. A vida da gente é assim. Então, querido, o primeiro convite é assim: aquele paralítico reconhece que ele era paralítico e por isso ele precisava de ajuda. Você precisa de ajuda? Você pensa que não? A gente fala que em psicologia, quando alguém chega para nós e a gente fala assim, você está precisando de um psicólogo, e ele fala assim, não, eu não preciso. A gente fala, esse é o primeiro sinal, esse é o primeiro sintoma, é negar que não precisa. Sabe, querido, se você estiver pensando que você não precisa de ninguém, tu está precisando muito, muito, muito. Às vezes não dá para a gente chegar aqui na frente e contar o que está passando. Esses dias eu liguei para o Júnior é o nosso vice-presidente do conselho, e esse dia eu estava precisando muito, mais do que vocês imaginam. E eu mandei uma mensagem para o Júnior e disse assim, Júnior, você trabalha até que horas? E ele me falou, eu falei, você pode passar aqui? Eu nunca chamei o Júnior para passar lá. O Júnior passou lá, nós sentamos na frente, eu desabafei, e o Júnior me pastoreou, me cuidou. Sabe por quê? Porque tem hora, irmãos, que a gente precisa muito. E por isso Jesus nos colocou na igreja, porque a gente precisa muito. Segunda coisa, é tempo a gente voltar à comunhão, porque a gente precisa aprender a carregar as cargas de quem está precisando muito. Carregai as cargas uns dos outros. Aquele homem estava lá na sua casa, ele não tinha como ir até Jesus. Ele sabia que Jesus era capaz de curar, mas tinha uma enfermidade que o paralisava. Ele sabia que tinha uma distância entre ele e Jesus. Ele sabia que tinha uma multidão lá na casa que não dava para ele entrar. Ele tinha um problema. E agora, o que eu faço quando eu tenho um problema? E agora, o que eu faço quando não tem como resolver? Eu vou ficar calado porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou ficar calado porque eu acho que ninguém precisa se envolver com a minha vida, cada um já tem seus problemas. Eu vou ficar calado porque eu acho que ninguém é obrigado a ficar ouvindo. Gente, essas conversas são conversas lá de fora. Lá de fora. Aqui de dentro, nós fomos colocados para isso mesmo. Para assumir que nós temos cargas. Nós temos cargas, e eu preciso dizer isso para alguém. Ei, eu gostaria de ir até Jesus. Aí chega um amigo e diz assim, rapaz, é verdade, seria muito bom se você fosse até Jesus. De repente chega outro e fica conversando por lá e fala, cara, é verdade, seria muito legal se você pudesse ir comigo até Jesus. Mas nós somos só 2, tem uma cama, como é que vai levar? Chama mais 2, juntam 4, vamos levá-la até lá. Chega lá, tem todo mundo na porta da casa, não tem como entrar. E agora o que faz? Querido, tem hora que o problema da gente é maior do que a nossa capacidade de resolver. Tem hora que a nossa carga é muito maior do que a nossa força. Mas se alguém tiver um pouquinho de sensibilidade, de repente pode ouvir a nossa história.
e pode orar conosco. O que o Júnior fez foi apenas me ouvir e orar comigo. Alguém pode parar com a gente um pouquinho. Às vezes o carregar a cama é simplesmente orar com a gente. Às vezes o carregar a cama significa ouvir-nos. Às vezes o carregar a cama significa emprestar um dinheirinho. Às vezes o carregar a cama significa emprestar um colchão. Às vezes o carregar a cama significa tantas coisas, irmão, na vida de tanta gente. Mas a pessoa precisa ter a humildade. E aí nós pegamos um problema sério. A pessoa precisa ter a humildade para reconhecer: eu preciso de ajuda. E aí quando alguém diz eu preciso de ajuda, tem sempre alguém disposto a ser para você o que você tem disposição de ser para alguém. Guarda isso no teu coração, irmãos. Tem sempre alguém disposto a ser para você o que você tem disposição de ser para alguém. Ah, eu estou doente e eu preciso muito de uma visita. Você não gosta de visitar quando tem doente? Pois é, tem gente que gosta igual você. Tem gente que visita igual você. Agora tem gente que não visita igual você. Então, por isso que a gente fala assim, tudo começa com a gente. Aqueles homens pegaram o homem, levaram o homem lá, e aí subiram no eirado, tiraram aquele telhado que era diferente dos telhados que a gente tem, né? Era mais palha e barro e algumas vigas, tiraram lá em cima e desceram com o homem. E aí de repente Jesus começa a ver aquele sujeira caindo ali, aquele lugar, estão descendo com o homem. Que coisa linda o esforço daqueles 4 homens em subir com aquela cama numa casa. Você já foi ajudado, irmão? Já foi ajudado na igreja? Você sabe o que é um velório e alguém passar a noite todinha no velório do seu pai e da sua mãe? Alguém que não tem nada a ver com a tua família? Você sabe o que é estar no hospital e alguém lá e fazer uma visita para você? Você nunca fez isso? Você nunca fez isso, você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é compartilhar as cargas uns dos outros, que o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Paulo fala assim: quando você estiver carregando as cargas uns dos outros, você estará cumprindo a lei de Cristo, o dogma de Cristo, a regra de Cristo, o padrão de Cristo. O padrão de Cristo não é carregado só quando eu deixo de fumar. O padrão de Cristo não é carregado só quando eu deixo de beber. O padrão de Cristo é cumprido quando eu amo, quando eu carrego as cargas uns dos outros. Alguém está precisando agora? Essa semana a Alzenira foi no Ministério de Visitação, foi visitar a irmã Francisca Barroso. A irmã Francisca Barroso sentava ali atrás. Anos, quase 30 anos, sentava ali atrás. Há algum tempo nós tivemos aqui a comemoração de 60 e poucos anos de casado dela. A irmã Francisca Barroso, ela fica lá essa hora com muita saudade da igreja, vontade de vir aqui na igreja, mas ela não pode mais vir. Ela está velhinha, ela está doente. Um dia, se Deus tiver misericórdia, você vai chegar assim também, porque se Ele não tiver misericórdia, tu morre antes. Um dia você vai estar lá com saudade de se reunir na igreja. Um dia você pode estar no hospital igual a Eurides. Um dia você pode estar sem cabelo igual a Thelma. Um dia você pode estar passando por um problema igual aquele irmão que está zangado com a igreja, ou aquela irmã que está zangado com a igreja e não vem mais. Alguém pode estar precisando muito de você agora, irmão. O nome disso se chama igreja. E muito ruim a pessoa que só para olhar que ela está precisando. Eu sou o paralítico que estou aqui, não tenho como ir até Jesus. Mas agora eu estou parando para perceber, rapaz, tem irmãos da igreja que podem estar precisando de mim. Uma visita, de um abraço, de uma oração, de um texto lido. O que eu vou fazer? Ser igreja é reconhecer as cargas. Ser igreja é ajudar a carregar as cargas. E ser igreja é a gente ir junto para a presença de Jesus. Olha, alguém já definiu que o Evangelho é um faminto, mendigo, que encontrou onde há pão, e ele fica chamando pessoas para comer o pão com ele. Aquele homem precisava de Jesus. Ninguém podia fazer nada pela vida dele mais, só Jesus.
Aqueles homens entendiam que só Jesus podia fazer alguma coisa com ele. E eles pegam aquele rapaz e vão juntos para a presença de Jesus. E eles fazem o possível, pagam o preço, tiram aquilo ali, descem com a cama. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou, ele disse: eu nunca vi, eu estou impressionado, eu estou admirado da fé de vocês. Quando um irmãozinho, quando uma irmãzinha resolve lá no hospital fazer uma visita para aquela outra irmã, e diz assim: irmã, eu vim aqui no nome de Jesus, para ir junto com você diante do altar do Senhor para orar. Quando aquele irmão que está em pecado, e alguém resolve ir lá sentar com ele, para poder falar assim: irmão, eu vim aqui orar com você, para Deus te ajudar. Quando a gente estiver passando por um problema muito difícil, a gente vai lá em nome de Jesus para fazer uma visita, para fazer uma leitura, para poder estar com a pessoa, e a gente fala assim: olha, eu estou aqui junto com você para a gente orar. É para a gente poder ir juntos para a presença de Jesus, irmãos. Não imagine que você já está com Jesus, sentado à direita de Jesus, e o seu irmão que você gosta muito, que faz parte da tua célula, está sentado à esquerda de Jesus, e os outros que estão lá. Não, nós estamos seguindo. E a gente está seguindo, pegado na mão do outro, carregando um ao outro, ajudando um ao outro. O evangelho de Jesus é: Jesus morreu na cruz e morreu porque você é pecador. Jesus morreu na cruz pelo outro que também é pecador. Jesus juntou nós todos na igreja e diz assim: agora essa é a minha igreja, esse é meu povo, esse é meu corpo. E aqueles homens levaram aquele homem até lá. Irmãos, presta atenção. Quando alguém estiver precisando, irmãos se juntarem a ele, irem juntos à presença de Jesus, frequentemente existem milagres. Frequentemente existem milagres. Nem sempre é a cura física, mas quando aquela pessoa sai, a gente tem certeza que Jesus esteve ali, porque nós somos juntos à presença de Jesus. Quando a gente se junta naquele irmãozinho que estende a mão. Esses dias tem um casal aqui que tiveram que vender o carro, porque eles fizeram um investimento no trabalho deles lá, e aí terminou um culto. Eles estão morando aqui perto do shopping, e eles são da célula que eu dirijo. E na hora que saiu bem ali, eles estavam esperando o Uber, e eu estava falando para eles: no dia que vocês frequentarem uma igreja, vocês não vão precisar mais fazer disso, porque se eu moro bem aqui, tem um monte de irmão aqui, rapaz, dá carona para o outro. Oxe, onde já se viu? Cada um vai pegar seu carrinho, vai para sua casa, e às vezes sabe que o irmão não tem carro, não vai dar carona. Todo domingo, quando os haitianos vêm aqui, né, eu pego um irmão ali e peço assim: irmãos, quer ser abençoado hoje? Dá uma carona para o irmão ali, porque eles moram bem aqui, a outra haitiana mora bem aqui. É uma bênção a gente poder fazer isso. Quando a gente faz isso, frequentemente a cura. Na hora que aquele homem desceu, Jesus disse para ele assim: os teus pecados estão perdoados. Aí tem sempre o carne de pescoço, tem sempre o enjoado, tem sempre aquele que é ligado na teologia, ele é ligado nas doutrinas, ele é ligado na religião, ele é ligado no templo. O texto diz assim: porém, o escriba que estava lá pensou na cabeça dele assim: rapaz, esse cara não pode perdoar pecados. É aquele carne de pescoço que fica no meio só percebendo onde é que pode haver a possibilidade de um erro, porque onde tiver a possibilidade de um erro, eu entro batendo, nem que seja por pensamento. E aí o outro não sabe, mas Jesus sabe. E aí Jesus fala para ele: rapaz, você está questionando isso? Se a questão é que eu não posso perdoar pecado, o que é mais fácil? É perdoar pecado ou é curar? Ele falou: quero ver você curar. E Jesus foi lá e curou. Porque assim, eu nem vou entrar no mérito disso, mas só para dizer isso assim, irmãos, quando crentes se juntam e vão juntos para a presença de Jesus, frequentemente há milagres. Aquela história daquele passarinho. Eu morro de medo de comer bicho, porque às vezes eu acho que bicho tem sentimento, né? Eu continuo achando, então eu tenho medo. Aí aquele bichinho ali, o passarinho bateu lá no vidro, estava lá caído. Quem é que ensinou para aquele passarinho que se ele ficasse lá apertando, pisando em cima, beliscando, fazendo alguma coisa, o que é aquilo? A pessoa chama aquilo de instinto, né?
chamavam de instinto outras coisas também, mas assim, chama de instinto. E aí ele faz toda aquela pressão para que aquele passarinho sobreviva. Ei, eu não posso ver meu irmão sofrendo, cara, e não fazer nada. Eu não posso ver minha irmã no hospital e não visitar. Eu não posso ver meu irmão passando por necessidade financeira na igreja e não fazer. Eu não posso saber que tem alguém da igreja precisando de uma cesta de comida e eu não ajudar. Eu não posso saber que alguém está distante da igreja e eu não chamar para vir. Eu não posso, porque eu fui inserido na igreja. Aí vem a pergunta: eu fui inserido na igreja? Você é a igreja? Se todo mundo fizer com você o que você está fazendo com todo mundo, tá bom? Ah, pastor, eu nem fiquei sabendo que fulano estava doente. É verdade, a nossa igreja está crescendo aos pouquinhos, a gente não fica sabendo que a igreja está doente. Mas eu vou pedir para todos os líderes de célula vir aqui para frente. Quem é casado, vem em casal. Os líderes de célula vêm aqui para frente. Por favor. Pode ficar aqui. Carregar a carga aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses irmãos aqui, eles estão cuidando da igreja. Eles estão pastoreando a igreja. Aqui, a gente tem células das mais diferentes. Células são grupos pequenos. São grupos pequenos de 10, 15, 7, 8. Aqui tem grupo de adolescentes, tem grupo de mais adultos. São células as mais diferentes. A maioria, quem aqui frequenta uma célula, levanta a mão. Quem frequenta uma célula daqui da igreja? Pronto, a maioria aqui frequenta uma célula. Se você não frequenta uma célula nossa, a gente quer convidar você. Convidar você, vem participar com a gente. Sabe por quê? Porque lá na sua célula, num grupinho de 10, 15 pessoas, de 7 pessoas, se você ficar doente, vão perceber que você está doente. Se você estiver faltando na igreja, vão perceber que você está faltando na igreja. Então, deixa ela aqui. Essas pessoas, elas colocaram as vidas delas à disposição. Eu sinto muito, sabe por quê? Porque a gente precisa multiplicar algumas células. Mas tem irmãos que ainda não colocaram o coração disposto a carregar cargas de outros. E aí, eu estou orando a Deus para que esse ano a gente tenha mais pessoas se dispondo a carregar cargas dos outros. Mas eu quero muito, em nome da igreja, agradecer vocês. Porque eu sei que eu sou pastor e eu ouço poucas histórias. Tem um monte de gente preocupada comigo a beça aqui, porque eu ouço muitas histórias. Mas eu sei que vocês ouvem muito mais do que eu. Eu quero muito agradecer porque vocês têm disposto as vidas de vocês a, uma vez na semana, a prepararem material, cuidarem, visitarem, torram paciência. Agradecer muito a vocês. Porque se um dia aquele homem foi curado, foi porque 4 homens se dispuseram a carregar as cargas deles. Então, muito obrigado porque vocês realmente têm disposto as suas vidas e têm carregado nossas cargas muitas vezes. Agradecer muito a vocês. O pastor Cristiano está lá na congregação agora e a gente agradece a Deus porque o pastor Cristiano também tem ajudado muito no trabalho de célula. Convidar você que ainda não participa de uma célula, participe com a gente. Não deixa a comunidade viver sem saber que você está passando por um problema. Porque se a comunidade não souber que você está passando por um problema, não tem como te ajudar. Não imagine que você é tão bom que não precise de ajuda. Você precisa, às vezes, de uma visita, às vezes de uma oração, às vezes de uma exortação, um cuidado especial. Então a gente está convidando você para a gente poder aprender a viver em comunidade. A viver em comunidade do jeito que Jesus propôs. E nós estamos longe disso. A essência do cristianismo é carregar as cargas uns dos outros. Nós estamos querendo ser igreja, irmãos. Nós estamos lutando para ser igreja. A igreja de Jesus. Com as nossas falhas, com os nossos problemas, mas com muita vontade. Vamos orar?